já está em casa, já recebeu alta. Aleluia. Ontem nós tivemos um momento muito especial com os casais. Sábado nós vamos estar finalizando nosso Casados para Sempre. Será um tempo precioso. Pastor Vavá estará conosco. Então vai ser um momento muito especial, irmão. Você que é casado, não fique de fora, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. Thank you very much. 1 Samuel capítulo 3. Primeira Samuel capítulo 3, vamos ler o versículo 1 ao 4, que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita rara naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar acostumado, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Amém, queridos? Como eu fico maravilhado com a riqueza que existe por trás da palavra de Deus. Quando você começa a fazer algumas análises do que a palavra está dizendo, irmão, você encontra cada riqueza, cada coisa tão maravilhosa que você fica horas e horas e horas tentando desvendar ou descobrir o que Deus está querendo dizer por detrás daqueles textos sagrados. É como se Deus estivesse falando para nós e dizendo: preste atenção no que eu estou falando aqui. Existe algo de especial aí, você já viu? Volte novamente. Olha o que eu estou querendo dizer. Olha o tesouro que está escondido aí, preste atenção. E muitos de nós não conseguimos desvendar esses mistérios e estes segredos que estão escondidos por detrás das letras da Bíblia, unicamente porque nós passamos por uma leitura rápida. A gente diz assim: não, eu vou ler a Bíblia, e a gente lê tão rápido para a gente acabar o mais rápido possível, para a gente dizer: eu já li a Bíblia. Só que nós precisamos aprender que nós precisamos não apenas ler na palavra, mas nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Diuturnamente nós precisamos buscar para a gente compreender, porque existem pérolas que estão escondidas por detrás dessas letras. Eu particularmente, eu leio, releio, volto novamente, leio novamente e fico perguntando para mim: meu Deus, o que está escrito aqui? O que o Senhor está querendo dizer? Qual é a palavra rema que o Senhor quer falar comigo? E é justamente, são nesses momentos que você busca, que você se prende, é que Deus, Ele te dá uma palavra do nada, e você fala: uau, é tudo isso, Deus. Ele diz: é isso aí, você descobriu. Amém? Então esses dias Deus está nos movimentando por dentro. Por que Ele está fazendo isso? Fazendo com que a gente venha ter prazer na leitura, para que a gente venha entender o que Ele está dizendo. É justamente porque Deus quer girar chaves em nossas vidas, para que a gente venha acessar lugares a qual a gente nunca
acessou. São coisas que estão escondidas em Deus, tesouros que estão escondidos em Deus. Olha o que diz Isaías 45, versículo 3: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chama pelo o teu nome. Ou seja, Deus está querendo nos dar tesouros escondidos, pérolas que estão escondidas por detrás de uma letra. E só aqueles que estão realmente com seus olhos atentos e com seus ouvidos realmente fixos no Senhor é que vão compreender o que Deus está querendo dizer para a sua igreja. São as revelações. Deus está trazendo revelação para nós, irmãos, e nós precisamos estar bem atentos para ouvir o que Deus está querendo dizer. Nessa época aqui, a época de Eli, a palavra de Deus que nós lemos no início diz que naquele tempo a palavra era rara, as visões eram raras, Deus ele falava pouco. Embora havia sacerdotes, levitas, homens de Deus, mas Deus faz questão de deixar escrito para que a gente venha observar por que Ele não se manifestava naquela época, sendo que Ele é o mesmo Deus. E a Bíblia faz questão de dizer, porque as pessoas daquela época, elas não estavam muito interessadas nas manifestações de Deus, no que Deus estava falando. Eles queriam buscar as coisas que aos seus olhos eram as melhores. Por isso que era raro Deus se manifestar. Não é porque Deus não queria se manifestar, é porque não tinha um homem sequer que conseguia ter discernimento no que Deus queria falar. E a Bíblia fala que Eli, o sacerdote da época, que era para escutar a voz de Deus, ele estava no seu lugar acostumado. Ele estava no seu lugar acostumado, cansado, fadigado. Talvez em sua rede, na sua cadeira de balanço, que foi nela que ele caiu e morreu. Mas a Bíblia faz questão de deixar esse texto registrado, porque Deus, irmãos, Ele, todas as vezes que Ele quer mostrar algo, Ele ensina através de outras pessoas, para que a gente não venha seguir o mesmo exemplo. Deus ele faz questão de falar, de mostrar o erro das pessoas. Ele poderia muito bem dizer assim: não, eu não vou falar isso aqui, não vou mostrar isso, que isso é uma vergonha, porque esse povo aqui diz que me ama, esse povo aqui diz que me serve, então eu não vou mostrar, que isso é uma vergonha. Não, Deus faz questão não só de falar, como Ele registra, para que a gente venha então observar que homens do passado deixaram de escutar a voz de Deus, porque estavam num lugar acostumado. Por isso que a revelação de Deus não chegava. Eles não tinham mais zelo pela palavra, pelo templo. Eles não tinham zelo em buscar a palavra do Senhor. O estado espiritual daquele povo era muito ruim, irmãos. E hoje, se nós formos analisar, também não está muito longe, porque muitas pessoas também estão vivendo no seu lugar acostumado. Cada um aqui já tem uma rotina, ou seja, essa rotina é o seu lugar acostumado, aonde você levanta cedo, vai trabalhar, chega cansado, dorme, acorda no outro dia. É o seu lugar acostumado.
E você, pelo seu cansaço, às vezes você não tem aquela disposição de tirar um tempo para o Senhor. O seu cansaço faz você buscar outras coisas, para que você relaxe ainda mais rápido, para que você descanse para o batidão que vai vir no dia seguinte. Esse é o lugar costumado, e Eli estava vivendo nesse lugar. Um homem velho, sem visão e com os ouvidos tapados, porque Deus até queria falar com ele, mas ele não conseguia ouvir o Senhor. E quantos de nós, irmão, Deus às vezes quer falar com a gente, quer trazer uma revelação, uma palavra diretiva, e nós estamos no nosso lugar acostumado de uma forma que a gente não consegue ouvir o Criador. É como o homem quando pecou no jardim, que ele morreu espiritualmente, que ele já não conseguia, Deus já não conseguia falar com ele, porque ele estava morto espiritualmente ele já tinha morrido. Então Deus desce, procura o homem, e o homem estava escondido, porque muitas das vezes nós fazemos assim, até sabemos que Deus se interessa por nossa causa, até sabemos que Deus quer fazer alguma coisa por nós, mas por causa do lugar acostumado, nós estamos tão cansados, que às vezes nós preferimos descansar do que receber a resposta. Nós estamos tão cansados que às vezes nós preferimos, não, deixa para o outro dia, amanhã eu busco, amanhã eu oro, amanhã eu faço, e assim a gente vai deixando aquilo que é importante, aquilo que era prioridade, para segundo lugar. E assim também a nossa vida vai passando, os cabelos brancos vão chegando, as rugas vão aumentando, e quando a gente menos espera, a gente não tem mais nem alegria, tamanho cansaço que está na alma. E é sobre isso que eu quero trazer essa palavra ao seu coração, porque Deus, Ele não só quer que você venha para a igreja, não. Deus quer mudar a tua rotina. Deus, Ele quer ter, um momento particular com você. Ele quer que você acesse o ambiente a qual Ele está, porque o ambiente de Deus não é esse ambiente natural que vivemos, é um ambiente espiritual, um ambiente que talvez muitos não compreendam, mas está acessível a todos, e todo mundo pode entrar agora. Se você quiser acessar os céus, você pode acessar agora. A Bíblia diz que João conseguiu acessar. Uma porta estava aberta no céu, uma voz disse para ele: sobe para cá, e ele entrou neste lugar. Ou seja, está acessível. O que falta, pastor, é eu ver a porta. Agora, como é que eu vou ver a porta? Como é que eu vou enxergar o que Deus está querendo me mostrar? Como é que eu vou ouvir o que Deus está querendo trazer para mim, se eu estou no lugar acostumado? Se eu não consigo nem fechar os meus olhos, se eu não consigo nem tirar um tempo para Ele, porque estamos vivendo, irmãos, muitos de nós, até sem a alegria mais da salvação. Jesus pode até voltar agora, e alguns ainda vão dizer: será se foi Ele mesmo que veio e buscou o povo? Ou foi o disco voador? Tamanha naturalidade, tamanho mundanismo que hoje nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo em meio de uma sociedade que está acostumada a viver em uma rotina mundana.
Você sai na rua, o mundo está ali, ó, forçando para tirar você do lugar a qual Deus está te chamando para estar. E quando você entra por esses lugares, tudo aquilo que Deus queria te mostrar, você vai ficando simplesmente míope, como o sacerdote Eli. Ele estava no seu lugar acostumado, de maneira que ele não conseguia enxergar absolutamente nada. Estava simplesmente tendo um ofício. E eu fico pensando, irmãos, como é que pode uma pessoa que tem um chamado, uma pessoa que tem um ofício, que exerce liderança, que serve o Senhor, que inclusive sabe que Deus já não fala mais com ele, com ela, e ele simplesmente não busca o Senhor para perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que eu estou assim? Senhor, o que eu tenho que fazer para mudar? O que o Senhor está querendo dizer para mim? Qual é o significado disso? É por isso que eu fico abismado, e eu parei nesse texto, e eu comecei a analisar a vida do sacerdote. Por que aquele homem estava tão paralisado? E justamente, eu lendo as entrelinhas, estava escrito desse jeito: e ele estava no seu lugar acostumado. Já era um costume ele se levantar e ter aquela rotina, e ele não se preocupava mais com nada. Quando uma pessoa não consegue mais ouvir as diretrizes do Senhor, ele simplesmente levanta outro em seu lugar. E ele levanta não é porque ele não te ama, muito pelo contrário, ele te ama demais. Ele levanta uma outra pessoa e coloca no lugar, é porque a obra dele não pode parar. Muitas coisas Deus quer te usar para você fazer, mas você está no lugar acostumado. Inclusive você está acostumado a vir para o culto, mas voltar do mesmo jeito. E quando você vem e a vida não muda, ela não é transformada, é porque algo está errado. Eu não estou falando de bênçãos materiais, que bênçãos materiais é o resultado do seu trabalho. É claro que em alguns lugares as pessoas dizem que se você vir, você vai receber. Irmão, se não trabalhar, você não vai receber nada. Deus, ele te trouxe aqui para te dar exclusivamente uma coisa, e ele morreu por isso. Foi para te dar a salvação da sua alma. E a gente encontra uma mulher chamada Ana, uma mulher estéril, não podia ter filhos, uma mulher que era humilhada por Penina, mas que ela sabia um lugar onde poderia obter uma resposta, e ali ela vivia, se humilhando, orando, falando com Deus, dizendo: Senhor, me dá um filho. Clamava, pedia. Ela queria uma resposta. E às vezes a gente não entende muito bem essa história, porque a gente acha que Deus simplesmente respondeu a oração de Ana simplesmente por responder. Não, irmãos, havia um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Porque quando ela abre o seu coração, quando ela rasga o seu coração, ela diz algo para o Senhor. Ela diz: Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo.
Irmão, isso aqui é uma revelação. Porque Deus, Ele vai te dar coisas. E Ele vai te dar porque Ele conhece o seu coração. Ele vai te dar para você entender que há um propósito naquilo. E sempre o propósito é o reino. Sempre o propósito será o reino dele. Porque essa terra, irmão, vai passar. Tudo vai passar, você vai passar, mas Ele continuará sendo Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então qual é o propósito maior? Deus te abençoa para você abençoar o reino, para que o reino dele avance, para que pessoas sejam alcançadas. É assim que Deus faz. Se o Senhor me der um filho, eu não vou te entregar apenas um filho, eu vou te dar um sacerdote. E Deus simplesmente olhou para aquela oração e viu o propósito do coração daquela mulher. E todas as vezes que a gente coloca no nosso coração um propósito que está alinhado ao coração de Deus, a resposta é sim. Tudo que você colocar diante de Deus, e esse propósito tiver um propósito realmente alinhado com o coração de Deus, você pode ter certeza, você não precisa falar muita coisa, Deus vai te entregar, Deus vai te dar, Ele vai trazer a resposta, porque Ele é Deus. É um propósito definido. Deus queria levantar alguém que o escutasse, porque o sacerdote não estava escutando. Então ele encontra uma mulher que diz: se o Senhor me der, eu te dou, e Ele ainda vai te servir na tua casa. O Senhor falou: opa, essa mulher tem um propósito maravilhoso. E Deus, irmãos, Ele não é como a gente. Ele enxerga além da nossa visão, mas Ele quer ver a sua disponibilidade de entregar o que Ele te dá. Quando a gente fala de entregar, tem gente que já pensa no dinheiro. Meu Deus, o pastor já está querendo tomar meu dinheiro. Tudo que você tem, a sua vida, ela tem um dono, se chama Jesus. Ele comprou você, Ele me comprou, nós somos servos dele. Tudo que a gente tem que devolver para Ele. Tudo. Mas Deus é um Deus amoroso. Você só vai conseguir a direção de Deus se você sair do seu lugar acostumado. Vou repetir. Você só vai conseguir, eu vou mudar a palavra, a bênção de Deus na tua vida, se você sair do seu lugar acostumado. Ana gerou Samuel no templo. Como assim, pastor? Ela estava orando, ela estava clamando, ela estava pedindo. E no templo Samuel foi consagrado. O propósito era muito maior do que apenas um filho. Não, era um sacerdote que conseguisse ouvir o que o outro sacerdote não estava conseguindo mais escutar. E ele não estava conseguindo mais escutar porque ele estava onde? Diga, no lugar acostumado. E Samuel estava onde? Samuel estava no templo. Olha a diferença, irmão. Um estava no lugar acostumado, o outro estava dentro da casa de Deus. E é justamente quando nós estamos num ambiente aonde a presença da glória manifesta, que o Senhor vem e fala. E quando a palavra de Deus vem, não vem uma simples palavra, é algo diretivo, é algo que nos anima por dentro, é algo que nos transporta para uma realidade muito maior do que a minha. É isso que Deus faz.
E Deus hoje Ele está dizendo para você: olha, eu quero entregar para você coisas. Eu quero entregar para vocês empresas. Eu quero fazer de vocês pessoas grandes nesta terra. Mas o propósito não é só esse. Existe algo maior. Existe algo que eu conto contigo. Existe algo que eu sei que o teu coração tem a disponibilidade de estar no lugar certo. E quando a gente compreende isso, Deus simplesmente empurra a gente. Então a gente tem um discernimento que o melhor lugar para se estar não é no lugar acostumado, e sim na presença da glória de Deus. Se você deseja ouvir de Deus uma palavra diretiva para a sua vida, você precisa sair desse lugar. É algo que você precisa decidir. Ninguém vai fazer isso por você. Quantos aqui já ministraram uma palavra para pessoas que estão desviadas? Não, eu já preguei para desviar demais. E você fala com uma pessoa que está afastada, ela parece que sabe a Bíblia todinha. A única diferença é que é mentirosa, porque não segue. E a Bíblia diz que aquele que conhece e não segue é mentiroso, e nele não está a verdade. Então tudo que ele diz não tem fundamento, não tem base, porque ele vive na prática da mentira. Que a vida dele é uma mentira, a vida dela é uma mentira. Irmão, isso é forte demais. Mas é o lugar acostumado. É o lugar onde a gente está tão tranquilo. E o lugar acostumado, ele traz um silêncio, de forma que a gente não consegue escutar quem a gente deveria escutar. Mas a gente consegue ouvir o barulho de tudo que está acontecendo lá fora. As notícias, as fofocas, as coisas que estão borbulhando neste mundo. E Deus falando, e os nossos ouvidos tapados, porque nós estamos no lugar acostumado. E o lugar acostumado impede com que a revelação de Deus venha sobre a nossa vida. Ele tira a nossa visão, de maneira que Deus está mostrando algo simples, mas a gente não está conseguindo ver, porque o nosso lugar acostumado nos impede, coloca vendas em nossos olhos. A gente não consegue ver absolutamente nada. A gente fica paralisado, amarrado, amordaçado. Sabe aquela pessoa que quer, mas eu queria tanto, mas ela não consegue sair do lugar. Por quê? Porque ela está no lugar acostumado. Ela não consegue nem dar um passo, porque está todo enfaixado. Porque o lugar acostumado nos coloca correntes. São correntes invisíveis, correntes que impedem da gente avançar. E eu preciso sair desse lugar. Eu necessito sair desse lugar. Você precisa sair desse lugar, para que você não venha morrer como o sacerdote Eli pereceu. O que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa mudar os seus hábitos a partir de hoje. Mudar o seu estilo de vida. Como é que eu vou mudar meu estilo de vida? Em primeiro lugar, você tem que criar um hábito de orar, de falar com Deus. Você vai começar sem ter força. Você vai começar dizendo algumas palavras, inclusive repetidas. Tamanho o grau do mundo espiritual fechado que você não consegue liberar palavras em sua oração, porque você está preso. Mas se você iniciar, esse bloqueio vai sendo arrancado. Daqui a pouquinho você vai ter uma intimidade tão grande com Deus, que tudo que você colocar diante dele com o propósito certo, Deus vai entregar em suas mãos.
Criar o hábito de meditar na palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, a gente precisa gastar horas. Horas e horas e horas e horas. Às vezes a gente fica parado diante da televisão, por exemplo, assistindo um jogo de futebol, assistindo um filme, assistindo algumas coisas. A gente impede às vezes de avançar nós mesmos. Impedimos. Não estou querendo dizer que você não possa fazer isso. Você pode viver sua vida, irmão. Mas você precisa ter uma prioridade, é isso que eu estou querendo dizer. E a prioridade é Jesus. Ele precisa ser a prioridade para você. Você precisa criar um hábito de estar nos cultos. Nas quartas também tem culto. Então você precisa sair do seu lugar acostumado. Ah, mas já está tarde. Ah, mas não dá. E a gente coloca tanta desculpa, sendo que o melhor lugar para se estar é aqui, na presença da glória, com os nossos irmãos. Participar da sala de oração, que todo dia que tem culto, meia hora antes, os irmãos estão lá em cima orando. Você pode entrar lá também, dobrar o seu joelho. Você precisa fazer jejum. Inclusive nós estamos num propósito até o dia 5. Quem está jejuando com a gente aí? É um lugar acostumado. Porque a gente aprendeu durante anos que crente não bebe, não fuma, crente não faz nada a não ser comer. E o Senhor está dizendo, isso foi o diabo que disse, e o Senhor está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você precisa jejuar. Deus está querendo falar, inclusive está falando com você, e você precisa abrir os seus ouvidos para ouvir. Que às vezes a gente está com os ouvidos tapados. Deus está dizendo, Ele está falando, olhe, crie, tenha interesse para as coisas eternas, porque tudo isso aqui é passageiro. Amém, gente? Saia do lugar acostumado para ouvir o que Deus está trazendo para a igreja desses dias. Irmão, tem uma movimentação acontecendo. Não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo que Deus está preparando algo para nós. E é algo grande, não é algo pequeno. Agora eu preciso sair desse lugar acostumado para me ouvir as diretrizes que Ele está trazendo, para me movimentar da forma que Ele quer. Existe uma movimentação nos céus acontecendo agora. Os demônios estão lutando, mas nós estamos intercedendo, orando e dizendo, vem Senhor, faz Senhor, age Senhor. Nós queremos um mover de Deus, nós queremos movimentações de Deus. Não sei você, mas eu quero viver novas estações em Deus. Tesouros escondidos. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. Existem tesouros escondidos que só vai encontrar quem buscar. Porque quem busca, encontra. Tem um tesouro para você. Agora, você pode ter duas iniciativas. A primeira delas é cruzar o braço e dizer, é mesmo, pastor? Então me diga onde está. Ou você pode dizer, se tem, eu não vou parar de buscar até encontrar. A palavra de Deus tem até uma parábola que diz que o reino dos céus é como um homem, sabe, que comprou um campo, porque ele ficou sabendo que ali tinha um tesouro escondido, e ele cavou, até encontrar o tesouro. É assim que a gente precisa fazer. Vocês estão aí? Quem quer buscar esses tesouros? Então entre no lugar secreto, que Deus vai acionar os céus para estar do seu lado, para te ajudar.
Foi assim na época de Daniel. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho com a estátua gigantesca e ele não sabia o que aquilo queria dizer. Chamou todo mundo para adivinhar, saber o que era aquilo, ninguém conseguiu. Então ele falou: vamos mandar matar todo mundo, já que não tem utilidade. Inclusive Daniel estava no bolo. Daniel, na hora que escuta aquilo, ele de imediato se levanta. Ele fala: opa, se o rei teve um sonho, ninguém sabe, e a gente também não sabe, porque ele foi atrás dos amigos. Ele chegou para os seus amigos e falou assim: mas a gente sabe quem sabe de todas as coisas. Então nós vamos fazer o quê? Vamos orar e pedir que Deus nos mostre o que está acontecendo. E o que aconteceu? Deus revelou, mostrou para Daniel o que aquilo queria dizer, de maneira que as suas vidas foram poupadas. Por quê? Porque Deus revela coisas que estão escondidas. Mas Daniel buscou. Olha o que diz Daniel 2, 17 e 18. Mas ele foi até os seus amigos e contou para eles, e pediu para que eles orassem e pedissem misericórdia a Deus, para que eles não perecessem. Então, se nós queremos a revelação daquilo que a gente não sabe, a primeira coisa, a gente precisa buscar pessoas certas para estarem conosco neste projeto. Amigos de verdade, que vão dobrar o joelho junto com a gente, que vão orar junto com a gente por aquele projeto, por aquele propósito. Pessoas que vão fechar a boca, vão jejuar em função daquele propósito, porque é um propósito maior do que deles próprios. Então, irmão, nós queremos fazer muitas coisas, mas a gente precisa estar juntos no mesmo propósito. É um purê de batata. Até um dia desse era um batatão, outros eram uma batatinha, outros tinham uns carocinhos diferentes na batata, aquele negócio todo. E Deus foi, sabe, limpando, descascando você, temperou você, cozinhou você. Agora você faz parte do purê. Você não é mais uma batata solta. Todo propósito nosso envolve todos. Nós estamos orando em função de um propósito, e eu sei qual é, e você precisa saber também qual é, e você precisa mergulhar em Deus, como nós estamos mergulhando em Deus, buscando para que Ele acesse lugares que a gente não consegue entrar, e a gente só vai conseguir isso através de joelhos dobrados. Então, irmãos, nós precisamos nos unir mais ainda. Quando você tem uma causa, que eu sei que você participa de um grupo, de uma célula, vez por outra eu vejo lá gente colocando: orem por mim, vamos entrar nesse propósito juntamente comigo. E os irmãos se juntam, todo mundo ora em função daquele propósito, daquele projeto. É assim que a gente precisa fazer. Nós estamos lutando pela mesma causa. E quando Daniel busca, Deus atende. E quando ele atende, ele chega diante do rei e ele decreta uma palavra e diz: olha, rei, Deus muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. E ele então começa a dizer o que é aquilo ali, e o rei fica maravilhado. É assim que Deus faz, irmãos. Pega uma pessoa que estava sentenciada à morte e coloca em lugares grandiosos para se sentar com os príncipes da terra. É assim que Deus faz, porque o teu Deus é um Deus vivo. Mas você precisa sair do lugar acostumado para você entender as estações, e Ele vai trazer luz para a sua vida. Deus está trazendo tempos maravilhosos para você. Coisas que estão escondidas,
nas regiões celestiais. Você precisa entrar lá. Quem já passou lá hoje? As coisas estão lá, irmãos, nos lugares secretos em Deus, escondidos em Deus. Você precisa entrar. Agora tem gente que quer sem entrar. É como se você dobrasse o joelho para orar, e daqui a pouquinho você levanta. Por quê? Porque parece que tem uma pedra que está furando o seu joelho. Você diz: meu Deus, não dou conta de orar de joelho, eu vou orar sentado. Aí você começa a orar sentado, daqui a pouco está dormindo. Você diz: não, eu não posso orar sentado porque eu durmo, eu vou orar em pé. Ah, mas se eu orar em pé, eu estou com sono, eu posso cair. Eu vou orar escorado. Ou você ora, ou você nunca vai acessar aquilo que Deus tem para você. Deus não está interessado que você faça longas orações no altar ou para pessoas. Ele quer que você entre no seu quarto, que você feche a portinha sem ninguém te ver, e que você consiga entrar neste lugar que Ele está dizendo: vem, entre aqui, que eu vou te revelar os segredos que estão escondidos. E existem coisas, irmãos, que são tão extraordinárias, que Deus já preparou para você, que Deus já te deu. A Bíblia diz que Deus já te deu todas as sortes e bênçãos. Então pega aí, Deus te deu, ó. Não é fácil? Todo mundo pegou. Olha aí de novo, Deus está te dando, receba. Oh, se fosse assim era bom demais. Olha a chave. Olha o carro aí, olha o carro, o carro. O mundo espiritual, ele é operacionalizado de uma forma que você não entende. Só que quando você vai entrando em Deus, nas dimensões que Ele se encontra, Ele vai te dando entendimento, e você vai entrando em profundidade. É por isso que tem aquela passagem que diz que o profeta viu aquele rio grande, gigante, e ele começou a entrar nas águas, e as águas davam os pezinhos ali, mas ele foi entrando, dava já nos artelhos, e ele foi entrando. Você sabe por quê que ele está querendo trazer aquela palavra? Porque tem gente que vai ficar no raso, ele não vai conseguir experimentar as profundezas que Deus tem. Mas porque não é porque Deus não quer, Ele que não quer entrar mais, é Ele que não quer se envolver mais, é Ele que não quer mergulhar mais. Porque quanto mais fundo você for, mais Deus vai trazer revelação. E eu quero mais. E você precisa querer mais, irmão de Deus. Diga: eu quero mais. Deus está movimentando os nossos ouvidos, o nosso coração, movimentando a nossa alma, transformando quem somos por dentro, para que a gente possa acessar esses lugares. E você tem um entendimento que Deus está fazendo. Deus está modificando a sua movimentação. E a gente precisa seguir a nuvem. Lembra quando Israel estava no deserto? Existia uma nuvem. Quando a nuvem se movimentava, o povo tinha que levantar acampamento e ir atrás da nuvem. Era assim que funcionava. Quando as pessoas acordavam pela manhã, a primeira coisa que eles faziam era para ver se a nuvem estava ali parada ainda. Só que existia alguns que, em vez de olhar para a nuvem, eles olhavam para o maná, que eles estavam querendo comer, estavam preocupados com o pão.
Deus está movimentando, Deus está fazendo, Deus está dizendo: me siga por aqui. E tem gente preocupada com o pão, sendo que Deus tem coisas maiores. E todas as vezes que você busca em Deus a segui-lo como Ele diz, Ele não te dá simplesmente o pão, Ele te entrega sementes. Sementes para você cultivar um campo novo. É assim que Deus faz. 2 Coríntios 9:10 vai dizer isso. Deus dá semente ao que semeia, e pão para quem come. Quem quer pão só vai comer o pão e ponto final. Mas Deus dá sementes para você semear, para você colher ainda mais. Mas Deus dá semente para pessoas, e as pessoas pegam a semente, e em vez de ainda cultivar o solo, eles pegam a semente e dizem: isso aqui deve ser pão, e joga para dentro da boca e diz: coisa boa. E por isso que nunca experimenta nada na vida. Irmão, nem só de pão viverá o homem. Não busque apenas isso. Há algo escondido em Deus que você precisa entrar. Diga: eu quero os tesouros escondidos, e eu vou buscar até encontrar. Saia do lugar acostumado. Se levante, se movimente. Faça alguma coisa para o Senhor, e Deus vai te entregar pérolas gloriosas. Aí sim, não é alguém que vai dizer: receba a chave. É quem tem a última palavra sobre a tua vida. Ele vai dizer: meu filho merece, e ele vai entregar na sua mão. Quem quer, abra a mão aí. Pode abrir que eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo que a partir de hoje, todas as vezes que você acessar o lugar em Deus, Deus vai trazer revelações, Deus vai te mostrar diretivas, Deus vai te colocar em lugares para você experimentar aquilo a qual você nunca experimentou ainda em sua vida. Serão coisas gloriosas que você vai dizer: meu Deus, como? E Ele vai te dizer: é porque você saiu do lugar acostumado para estar no templo do Senhor. O templo do Senhor. E é o que Deus quer fazer hoje. Amém? Às 0 horas nós estamos jejuando. E como tem sido maravilhoso, irmãos, esses dias. Se você não estava conosco, olhe para o pão a partir de amanhã e diga para ele: pão endemoniado, tu não tem poder sobre a minha vida. Massa de sal, se você não fizer isso, irmãos, para experimentar algo em Deus, você vai ficar rodeando o acampamento, sem conseguir entrar no que Deus está querendo te colocar. Feche a boca para as coisas naturais e abra ela para as coisas espirituais. Começa a profetizar na sua casa, na sua vida, na sua família. Irmãos, quando a gente vê Deus falando com homens como Salomão, um cara que recebe o reinado do pai, ele não tinha nem direito de ser o rei, mas quando ele recebe, aí ele chega diante de Deus para oferecer o sacrifício, e Deus fala para ele assim:
Pede o que você quiser que eu vou te dar, porque Ele sacrificou, Ele se dispôs primeiro. E Ele chegou para Deus e disse assim: a única coisa que eu quero é sabedoria para me governar o teu povo. E o Senhor disse: porque você disse isso, que você quer unicamente isso, além disso que você pediu, eu vou te dar riqueza, eu vou abrir os céus sobre a tua vida, as coisas vão fluir tremendamente, você vai alcançar lugares altos. E Deus foi falando, porque Ele se dispôs. Eu lembro de Esther, quando chega diante do rei, ele diz: pede o que quiser que eu vou te dar até metade do reino. Ela diz: eu não quero muita coisa. Todas as vezes, irmão, que nós entramos com o nosso coração não voltado para coisas, sabe, passageiras, efêmeras, mas com um propósito de abençoar o reino, de crescer nisso, de entrar em lugares, sabe, que a gente não consegue acessar só com a nossa naturalidade, Deus vem e nos responde. E é sobre isso que eu quero dizer para você: você pode entrar em lugares grandiosos a partir de hoje, mas saia do lugar acostumado. Fique de pé que eu quero orar por você. É tempo de gastar tempo com aquilo que é eterno. É tempo de mergulhar mais. É tempo de se limpar mais ainda. Nós precisamos disso. Feche seus olhos. Eu quero que você fale com Deus agora.